Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos para mais uma mensagem diária. Louvamos a Deus que Ele tem nos dado a tecnologia, podermos achegar até os amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós vamos dar continuidade à carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, para esta feita, no seu capítulo 2, dos versos 20 ao verso de número 23. Colossenses, capítulo número 2, dos versos 20 ao verso de número 23. Mas antes vamos ter uma breve oração, rogando ao nosso Deus que nos ilumine para entendimento da sua santa palavra. Oremos ao Senhor. Pai querido, Deus de amor, de graça, bondade e misericórdia, obrigado, Senhor, por cada família, por cada irmão, por cada irmã. Obrigado pelo privilégio e oportunidade e alegria de ouvirmos a Tua voz, de sermos esperançados, animados, fortalecidos através da Tua palavra. Ó Deus, nos dá o entendimento, o discernimento, que só advém do Teu Espírito. É assim que nós oramos, em nome de Cristo. Amém. Aqueles que vivem de aparência, ou seja, aqueles que externalizam uma coisa, mas que na verdade são outra completamente diferente. Ou seja, isto não é diferente em nosso meio. Muitos vivem de aparência cristã. Uns vão para um extremo do legalismo, ou seja, do rigor da lei pela lei, sem nenhum tipo de empatia ou piedade, simplesmente olhando a lei de ferro e fogo. Há outros que vão para o lado do pietismo, ou seja, tudo é amor, tudo é permitido, não há lei, não há julgamento, não há pecado, ou seja, nada deve ser seguido a não ser o amor. Percebe? Esses dois extremos estão presentes em nossos meios. Esses dois extremos estão presentes em nossas igrejas. E precisamos entender que os extremos, eles não nos isentam do pecado. Nem aquele que vive pela aparência com relação à lei, como eram os fariseus, nem aqueles que vivem com uma aparência de piedade, como são os pietistas, por exemplo. Então, nós precisamos entender que isso está presente em nosso meio. E neste bloco, então, o apóstolo Paulo vai tensionar isso. Ele vai trabalhar a obediência a obediência às práticas não vence o pecado. A obediência de tais práticas não vence o pecado. E no capítulo 20, ele vai começar dizendo assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivencieis no mundo e vos sujeitais às ordenanças. Ou seja, ele faz uma indagação, porque se eu morro com Cristo, logo as coisas deste mundo, por exemplo, a lei cerimonial, não tem mais domínio sobre mim. Eu não olho mais para a lei cerimonial ou para as sombras, porque este meu ser está morto para isso. Então, por que então você segue essas ordenanças? E ele vai dizer: não manuseis isto, não proveis aquilo, não toques naquilo outro. Quer dizer, todas estas regras, até mesmo os fariseus tinham uma longa lista de deveres, ou lavar as mãos, enfim, mas que na verdade para nada servem a externalidade da lei. E isto é terrível. No verso 22 vai dizer: segundo os preceitos e doutrina dos homens. Por que vocês adotam isso? Porque Cristo não colocou desta forma, Cristo não anunciou este tipo de lei. Então percebe que um coração que também está afastado do Senhor é aquele que cria leis, cria peso,
que o próprio Deus não colocou. Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Isto é passageiro. Na verdade, o cumprimento dessas leis, elas não têm segurança, elas não têm firmeza, elas se dissipam com o tempo. E no verso 23, tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto a si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Qual é o grande ponto aqui? Muitos caem na ilusão que a obediência rigorosa ou a criação de leis podem protegê-los do pecado. Podem, então, cobrir as suas transgressões e, mais do que isso, lhe traz uma imunização de ser atingido pelo pecado, como ele fala aqui da sensualidade. Ora, meus irmãos, a garantia, o penhor, não está nas obras, não está no cumprimento das cerimônias, mas a garantia do perdão dos pecados, da nossa santificação perante Deus, a nossa posição de reconciliados com Deus, o que garante é o sangue de Cristo. Isso não significa ausência de lei, pois o próprio Cristo veio cumprir a lei e não revogar a lei. Mas isso significa que a lei em si mesma, ela é condenável, pois a lei tem que apontar para Cristo. Ou seja, eu cumpro a lei não para ter, mas eu cumpro a lei porque eu ganhei de Cristo a salvação, a graça. Percebe? Então, nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, com os extremos. Tanto o legalismo quanto também o pietismo são danosos, são perigosos para a igreja. Cuidado nesse sentido. Nem tudo é lei pela lei, ferro e fogo. Não, meus amados irmãos. Mas também não existe nada sem lei. Não existe nada sem normas. Não existe nada sem cumprimento de estatutos. Devemos observar as leis. E estas leis apontam para Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Que Deus assim os abençoe. Vamos orar mais uma vez, encerrando esse momento. Pai querido, Deus de amor, de graça, bondade e misericórdia, obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos concede a Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade. Ó Senhor, guarda os nossos corações, as nossas mentes, para que não caiamos em extremos, para que não sejamos enredados, ó Deus, pelo legalismo e pelo pietismo, para que tenhamos um coração obediente, mas também um coração piedoso, um coração com compaixão, que possamos entender que devemos sim obedecer, mas que também devemos sim amar uns aos outros, como Cristo amou a igreja. Obrigado, Pai, porque o que nos salva do pecado é a Tua obra e o Teu senhorio. Louvado seja o Teu nome, é assim que nós oramos, em nome de Cristo. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.